Cara, tudo bem com você? Vamos lá para mais uma aula de biologia, né? E hoje a gente vai começar a tratar aí do reino animal, ok, gente? Que é o reino no qual a gente se insere, né? Os seres humanos se inserem aí no reino animal. Essa aula agora a gente vai falar um pouco sobre as características gerais, ou seja, o que que faz um ser encaixado como animal, né? O que que o ser apresenta, deve apresentar para ser considerado um animal. Nós vamos falar um pouco da classificação geral desse reino, ou seja, como hoje pode ser, podem ser agrupados os diferentes grupos de animais, né? E nós vamos falar um pouco dos poríferos, né? Nós vamos tratar do grupo dos poríferos. Beleza? Então vamos lá, vamos conhecer esse grupo aí. Vamos conhecer as características gerais, né? Ou seja, o que faz com que um ser seja considerado aí um animal. Então, primeiro, vendo alguns detalhes, que o reino animal também pode ser chamado de metazoa, tá? Zoo de vida, tá? Do que se mexe, se move, tá? Então a gente vai ver aí que a área de estudo, né, desse reino a gente chama de zoologia, tá? Então quem estuda os animais é o zoólogo, beleza, gente? Características gerais aí do grupo são todos, obviamente, eucariotos, né? Porque o único grupo de procariotos são bactérias, né? O reino Monera. São multicelulares, isso é uma característica imprescindível. Não existe animal unicelular. Existe animal até microscópico, né? Porque a gente não consegue enxergar a olho nu. Mas todos eles são multicelulares, tá? E são macro-organismos, por mais que sejam microscópicos, tá? Porque vão apresentar tecidos verdadeiros, vão apresentar especialização de células para determinadas funções. Então, por mais que sejam, alguns possam ser diminutos, né, microscópicos, todos eles são multicelulares e são macro-organismos. Todo animal é heterótrofo por ingestão. Ah, professor, mas descobriram os grupos de insetos que fazem fotossíntese? Sim, a exceção, tá? São, é uma exceção que ainda vem sendo estudado, vem sendo conhecido. Por quê? Porque a grande parte mesmo deles, os animais são heterótrofos e, portanto, buscam o seu alimento, né? Não produzem seu próprio alimento. E essa heterotrofia se dá por ingestão, ou seja, eles ingerem o alimento, né? Comem esse alimento. Outra característica importante que todo animal vai desenvolver é um embrião, pelo menos com a fase de blástula, que é a primeira fase que aparece uma cavidade no embrião. Ou seja, o embrião de animais tem pelo menos uma cavidade básica inicial que, nesse caso, né, na blástula ali, vai gerar a blastocele, quando a gente estiver falando de gastrulação, mas de um modo geral, a gente já vai ter essa fase de blástula, que é uma fase que apresenta uma cavidade inicial, tá? Essa cavidade, ela vai, depois de um determinado momento, estou falando aqui de animais como um todo, é claro que nos poríferos, né, nas esponjas, eles param o desenvolvimento aqui. Na blástula dali ele já desenvolve o indivíduo, a larva ali já vai se tornar o adulto, tá? Então a larva chega aqui à fase de blástula apenas e ponto.
Mas nos demais animais, essas cavidades vão ter aberturas. Tá? Uma abertura, aqui está base, o blastóporo, tá? Nos dois lados. O blastóporo vai dar origem à boca em alguns animais que a gente chama de protoestômio. Estoma é boca, proto é primitivo, ou seja, é uma boca, é primeiro a boca, tá? Primeiro a boca. Então, são animais onde essa cavidade vai ter uma abertura e essa abertura, chamada de blastóporo, origina a boca primeiro. Esses animais, quais serão eles? São os quinidários, os plateumintos, os nematódios, os moluscos, os anelídeos e os artrópodos. Todos esses são protostômios, ou seja, primeiro se origina a boca. Já equinodermos e cordados, esse blastóporo, essa primeira abertura dessa primeira cavidade, vai dar origem ao ânus. A primeira abertura é o ânus. Tá? Depois se forma a boca. Então, esses animais são chamados de deuterostomados. Tá? Então, deuterostômios. Né? Estômio é boca. Aqui ficou deuterostômios, né? Deuterostômios. Então, estômio é boca. Então, deuterostômico significa que a boca é uma repetição do ânus, tá? É uma segunda abertura. Aqui, o ânus, em quem vai ter ânus, alguns não vão apresentar, os protostômios, alguns deles não vão ter ânus, mas nos que apresentam ânus, esse ânus é posterior. Primeiro surge a boca. Aqui não. Aqui primeiro surge o ânus para depois surgir a boca. Beleza? Bem, outra característica que todo animal vai ter e que ele compartilha essa característica com os fungos, que é a reserva energética de glicogênio. Né? O açúcar de reserva energética é o glicogênio. Né? A falta de glicogênio, de carboidrato na alimentação, ele começa a queimar glicogênio. Tá? Então é o açúcar de reserva. Outra característica é que eles vão apresentar folhetos embrionários, tecidos embrionários. Tá? A única exceção são os ablásticos, onde não tem tecidos, são os poríferos, que incluem as esponjas marinhas. Né? Então, os poríferos, eles não têm tecidos. Por isso, inclusive, os poríferos, eles são classificados como parazoários. Tá? Eles são um grupo à parte dos demais animais. Mas eles são animais por quê? Porque eles apresentam essas características aqui. Tá? Eles só não vão ter tecidos verdadeiros. Mas todas as outras características, inclusive embrião com cavidade, eles vão apresentar. Bem, os animais podem ter dois folhetos, e aí chamados de diblástico, ou seja, eles têm apenas a ectoderma e a endoderma, dois folhetos embrionários, o de fora e o de dentro. É o caso dos quinidários, que aí a gente vai ter água-viva, o coral, as anêmonas. Tá? E eles podem apresentar três folhetos, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Então tem o de fora, o de dentro e o do meio. Tá? É o caso aí dos plateumintos, vermes achatados, dos nematódios, dos moluscos, dos anelídeos, dos artrópodos, dos equinodermos e dos cordados. Todos esses são triblásticos. Bem, nesses triblásticos pode ou não aparecer uma cavidade verdadeira, que a gente chama de celoma, que é uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme.
E aí os animais vão ser agrupados em 3 tipos. Olha para cá. Primeiro grupo, os acelomados, os vermes achatados, os plateumintos. Quando você faz um corte aqui transversal, né, você vai ver que o corpo dele não apresenta cavidade, a não ser a cavidade digestiva. Tá bom? Afinal de contas, a partir dos quinidários, todos os animais são enterozoários, têm uma cavidade digestiva. Então, eles vão apresentar aqui a cavidade digestiva, mas fora isso, você não tem cavidades. O corpo internamente, os órgãos são todos colados na mesoderme, tá? Que a gente vai chamar aí de mesênquima. Tudo bem? Bem, mas nós vamos ter animais chamados de pseudocelomados, que é o caso dos nematódios, em que eles vão ter uma cavidade que é o pseudoceloma. Essa cavidade é preenchida por um líquido que inclusive vai exercer pressão hidrostática para a movimentação desses animais. Tá? Eles têm então lá a endoderma por dentro, a mesoderma está aqui e a ectoderma está aqui do lado de fora. A mesoderma só recobre a ectoderma, está vendo? A endoderme fica sem nenhuma cobertura. Então isso aqui é um pseudoceloma, tá bom? E nós vamos ter os celomados. Quem são os celomados? Daqui, ó, dessa nossa relação de molusco para frente, todos esses aqui são celomados, tá? Então, quando você faz o corte, nos celomados, o que você vai ver? Vai ver a endoderma, tá? Recobrindo aí a cavidade digestiva, basicamente, tá? E a gente vai ter a mesoderme aqui, ó, tanto envolvendo a endoderme, aqui em rosa, né? Quanto ela está ligada aqui, ó, quanto envolvendo a ectoderme. Na realidade, o que aconteceu aqui é que essa mesoderme preenchia todo esse espaço e com o desenvolvimento embrionário ela foi sendo cavado uma abertura na mesoderme, que a gente chama de celoma. E então esses órgãos estão aqui nessa cavidade. Essa cavidade não é preenchida por líquido e esses órgãos estão aqui dentro, né? Os órgãos todos estão dentro, soltos dentro de uma cavidade chamada de celoma. Né? Você pega um peixe e abre no meio da barriga, solta ali, né, todas aquelas vísceras. Né? Por quê? Porque essas vísceras estão aqui, dentro da cavidade celomática. Ok, gente? Bem, vamos aqui uma questão importante nos animais, que são os eixos de simetria. Os animais podem apresentar três simetrias, na verdade, 2 simetrias e uma assimetria, né, que é o caso dos poríferos. Mais uma vez, maior parte dos poríferos é assimétrico. Fora esses poríferos assimétricos, nós vamos ter 2 linhas de simetria. Uma simetria radial, tá? Ou seja, onde há vários eixos de corte, e em todos esses eixos aqui você divide o animal em 2 partes iguais. Se eu cortar assim, ele vai ter 2 partes iguais. Se eu cortar ele aqui assim, ele vai ter 2 iguais. Se eu cortar ele aqui assim, vai ter 2 iguais. Pode ser pentarradial, que é comum, por exemplo, nas estrelas do mar, né? Nos equinodermos, eles são pentarradiais, mas são radiais. E nós temos uma outra simetria, que é a bilateral, ou seja, que só há um eixo de corte para dividir o animal em 2 partes iguais. É aqui na simetria bilateral que a gente vai ter a noção do que é o lado esquerdo e o direito, né? Que a gente vai ter a direita e a esquerda. Aí a gente vai a uma classificação geral dos animais, tá? Bem, primeira coisa é que os primeiros ancestrais possíveis, né, são protistas, protozoários flagelados coloniais. Tá?
Possivelmente foi desse grupo que surgiram os animais. Tá? Bem, daí surgiu um grupo exclusivo, que só temos ele hoje, que são os parazoários, do filo aqui, ó, dos poríferos. Tudo que está escrito aqui em cima são filos existentes hoje, né? São filos existentes hoje de animais. Tá? Então, filo dos poríferos são animais que não têm tecido verdadeiro. Ok? Depois surgiram os eumetazoários. Né? Na mesma linhagem aqui, teve um ancestral que deu origem a esse grupo parazoário e a esse grupo eumetazoário, que são essas colônias protoctistas aqui. Eles são os ancestrais. Deram origem aos dois grupos. Tá? Uma apenas uma colônia de células, o outro células especializadas. Então, aqui nos eumetazoários, onde há células especializadas, né, chamados de tecido, a gente vai ter o quê? Animais que podem ser diblásticos, como eu falei, é o caso dos quinidários, água-viva, coral, anêmona, tá? E que eles vão ter o quê? Presença de um tecido verdadeiro, beleza? Aqui todo mundo tem tecido verdadeiro. Daqui para lá todo mundo tem. Quem não tem, somente os poríferos, tá bom? E nós vamos ter aí o grupo dos triblásticos, né? Então, esse ancestral eumetazoário deu origem a dois grupos, os quinidários, que são diblásticos, e aos triblásticos. Os triblásticos são de três tipos. Os acelomados, plateumintos, né? Não tem a cavidade. Os pseudocelomados, que a gente já viu, os nematóides, e os celomados. Entre os celomados, vai acontecer aquela história de formar primeiro boca e depois anos, nesse caso aqui. Tá? Por quê? Porque alguns autores consideram que os protostômios podem vir desde daqui. Tá? E aí, quinidários seriam protostômios. Tá bom? Porque tem uma cavidade e tem uma boca. Mas vamos considerar aqui que celomados sejam divididos em dois grupos, protostômios e deuterostômios. Então, nos protostômios aqui, a partir de celomados, primeiro surge a boca para depois o ânus, porque todos esses animais aqui têm boca e ânus. Então, a gente vai ter aqui os moluscos, os anelídeos, que são as minhocas, né? E os artrópodes, que são os insetos, as aranhas, os siri, caranguejo, né? Enfim, os crustáceos aqui também. Então, os protostômios seriam esses três. E os deuterostômios, aqueles que surgem primeiro o ânus, depois a boca, os equinodermos e os cordados. Beleza, galera? É isso aí. Essas são as características gerais e classificação dos animais. Beleza? Galera, vamos lá. Agora vamos dar uma olhada no filo porífera, né? Que são as esponjas marinhas, né? Nossa aí, queridão, o Bob Esponja aqui não é uma esponja típica marinha, né? Seria uma esponja aí já manufaturada, né? Uma esponja sintética, enfim. Mas ele simboliza esse grupo de animais interessantes que são os poríferos, tá? Então vamos lá as características gerais do filo. O que tem numa esponja, né? Ou num animal, num determinado ser, que vai colocá-lo nesse grupo. Então, primeiro que esse grupo é do subreino Parazoa, né? Como a gente já falou, eles não apresentam tecidos verdadeiros, então são diferentes, são animais bem diferentes. Não apresentam a cavidade digestória, tá? Apresentam uma cavidade no embrião, mas não tem cavidade digestória. Eles não são do grupo dos enterozoários, que daqui para frente, né, de porífero para frente, quinidário para frente, todos serão enterozoários. Tá? Tem uma cavidade para digestão. Bem, e como é que se dá a digestão nesses indivíduos? Totalmente intracelular.
Coanócitos, que é um tipo de célula, vai capturar alimentos que estão em suspensão na água, eles são filtradores, tá? E esses arqueócitos vão fazer digestão dos alimentos, beleza? Bem, eles apresentam poros por onde entra a água e os nutrientes diluídos nessa água, tá? Por isso poríferos, porque eles têm esses poros. Na realidade são células especializadas chamadas de porócitos, tá? A gente já vai falar aqui das células, dos tipos de células dos poríferos, tá? Bem, eles são todos aquáticos, a maior parte deles marinhos e alguns de água doce, tá? Todos eles são sésseis, ou seja, não têm movimentos voluntários, vivem presos e podem até ter leves movimentos, mas não próprios, não voluntários, né? Eles não têm um sistema nervoso coordenando. Na verdade, eles não têm tecido, então não tem nenhum tipo de órgão. Se não tem tecido, não tem como ter órgão, tá? Então, se eles se movimentam, é de acordo com a maré, tá bom? Com a água onde eles estão. A simetria deles, a maior parte deles é assimétrico, como eu já falei, ou podem ter alguns radiais, né? Como por exemplo esse caso aqui, né, que a gente está olhando, ela tem uma simetria radial, né? Podemos dizer assim. Eles são filtradores com grande capacidade, filtram aí por volta de 1.500 litros de água por dia, tá? Absorvendo então o que vai ter nessa água? Oxigênio, nutrientes, de um modo geral. Então, eles vão fazer respiração celular, como todo animal, né, são heterotróficos, têm digestão intracelular e consomem esses nutrientes, liberam a energia desses nutrientes a partir do processo de respiração celular. Então, precisa de oxigênio nas células. Como é que esse oxigênio chega? Por difusão direto da água. Eles não têm um sistema respiratório, nada disso. Como eu já falei, não tem tecido, não tem como ter órgão. Então não tem como ter sistema e aparelho. Tá bom? Então, tudo neles vai acontecer por difusão. Excreta é difusão, tá? Nutrição é por difusão, né? Transporte de gases é por tudo por difusão. Beleza? Bem, eles vão ter alguns tipos de células e umas estruturas importantes. Vamos falar das estruturas primeiro. Eles têm os ósteos, tá? Que são os poros presentes na superfície corporal dos poríferos. É por meio desses poros que a água é transportada para dentro do corpo do animal, né? Então, ósteos ou poros, tá bom? Está aqui representado pelo 1, ó. Vendo aqui, ó? 1. São essas aberturas aqui, esses furinhos aqui, né? Esses furinhos. Que aqui a gente está vendo o que é o que está fazendo esse furo. Tá? Esse ósteo é formado a partir dos porócitos, que é essa célula aqui, ó, a célula 6 aí, que está indicado pelo número 6. Tá? Tá em azulzinho aí no desenho. Esses porócitos localizam-se entre os pinacócitos, que a gente vai ver o que é, e eles têm um formato tubular e possuem um canal central que atravessa o citoplasma, formando um poro. Por meio desse poro, a água é transportada e atinge o átrio, que é essa região 2 aqui, átrio ou espongiocele, tá? Átrio ou espongiocele. Então tá aqui, ó, a célula aqui, ó. Ela é uma célula oca, né? Por onde passa que o citoplasma dela fica periférico e ela forma um canal por onde entra a água, tá? Nos poros. Então vamos para essa 2 aí, a espongiocele. Espongiocele ou átrio é essa cavidade interna, que algumas esponjas vão tê-la maior e outras vão ter isso aqui bem reduzida, tá? A gente já vai falar disso. É a cavidade interna das esponjas, ela pode variar de volume dependendo do tipo de porífero, como eu já falei. Depois ela vai ter essa abertura, ela pode ou não ter, tá? Existem algumas que não vão ter essa abertura bem definida, que é o ósculo, tá? É a abertura superior do corpo das esponjas, por onde a água e as excretas são eliminadas. Aqui não é para entrar água, aqui é para... Isso aqui não é para entrar, isso aqui é para sair.
a água entra pelo poro aqui, vai ser totalmente aqui difundir as substâncias que estão diluídas nela, aqui por dentro, e essa água já com as excretas vão sair pelo ósculo, tá bom? E a gente vai ter essa região 4, que é o mesoílo, essa camada aqui de células, tá? Que não é um tecido, tá? É uma camada gelatinosa, chamada de mesoílo, situada entre a parede externa e a interna do corpo dos poríferos, tá? Aqui nós vamos ter alguns tipos de células que têm algumas funções específicas. Bem, então a gente já falou dos porócitos. Vamos falar então aqui dos pinacócitos, tá? Pinacócitos que estão em 5 aqui, ó. São células que estão revestindo externamente o corpo. São células achatadas, como esse desenho aqui, e finas que formam a pinacoderme, a camada celular que reveste a superfície externa e uma porção da superfície interna, tá, do corpo das esponjas. Está vendo aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do ósteo, tá? Esses pinacócitos se dobram aqui e vão formar essa estrutura até a base aqui, né, do ósteo, do ósculo, desculpa. Alguns pinacócitos localizados nas bordas do ósculo e dos poros são capazes de se contrair controlando a entrada de água, beleza? Bem, os porócitos a gente já viu, né, que está aqui em 6, que são essas que vão permitir a passagem de água. Então vamos aqui para os 7, os coanócitos, que são essas aqui, ó, essas células aqui, e que aqui estão representadas aqui pelo número 7. São essas células que estão mais internas aqui, tá vendo? No mesoílo, elas estão mais voltadas para dentro da espongiocele, né? Estão mais internamente aqui. Então são células ovoides ou arredondadas localizadas dentro do mesoílo. Entretanto, essas células possuem uma extremidade livre, um colarinho circundando a base de um flagelo. Tá vendo aqui, ó, um colarinho, esse colarinho aqui, ó. E temos um flagelão ali, ó. Então essa célula, ela fica presa, né? Aqui até essa região aqui, fica presa dentro do mesoílo, mas ela tem essa parte voltada para o lado de dentro do átrio aqui da espongiocele, tá? Então tá aqui, ó. E aí fica ali, ó, todos aqueles, não sei se está dando para ver bem, mas todos aqui, ó, os flagelinhos desses coanócitos, tá? Que ficam ali fibrilando, batendo a água, capturando nutrientes, fazendo, absorvendo o oxigênio, tudo isso, tá? Então, essas células promovem a circulação de água pelo corpo da esponja e capturam as partículas alimentares dispersas na água. Eles também formam uma parede, a coanoderme, que reveste internamente a espongiocele, né? Então, isso aqui chama de coanoderme, que está internamente aqui na espongiocele. Depois nós temos as células 8. As 8 estão aqui por dentro e são chamadas de amebócitos, tá? Tem esse nome justamente porque elas têm esse formato de ameba. São células encontradas no mesoílo, além de digerir as partículas alimentares, também trabalham na digestão, tá? Os amebócitos são responsáveis por distribuir os nutrientes obtidos pelo corpo das esponjas. Isso ocorre pois essas células são móveis e se locomovem por meio de movimentos ameboides por dentro do mesoílo. Tá? Os arqueócitos, esse tipo de célula aqui, eles vão originar outros tipos de célula, como, por exemplo, as células reprodutivas, óvulos, espermatozoides e as gêmulas, que é um tipo de reprodução que temos nas esponjas. Tá? Os esclerócitos também são formados a partir deles. O próximo grupo de células, tá? As esclerócitas, elas secretam as espículas, que são as partes calcárias ou silicosas das esponjas, tá? E nós vamos ter o último grupo de células aqui, que está representado por 10, que são os espongiócitos, tá?
que secretam as fibras orgânicas da espongina, as quais formam o esqueleto interno da esponja, juntamente às espículas. Outras células que secretam componentes do esqueleto são os colêncitos e lofócitos, que secretam colágeno, tá? Então, são alguns tipos de células especializadas, mas que não trabalham como tecidos, tá? Propriamente ditos. Eles são apenas como se fosse uma colônia de células que trabalham em conjuntos para a sobrevivência da esponja. Bem, as esponjas podem ter tipos de estrutura corporal diferentes, tá? Por causa dos sistemas de canais internos que são diferentes. Então, eu tenho 3 tipos básicos, tá? A ascon, a sicon e a leucon. São os 3 tipos. A ascon é mais simples, tá? E é aquela que eu mostrei para vocês ali anteriormente. Então, ela tem um ósculo aqui bem demarcado, tá? Com a espongiocele aqui dentro, né? E os coanócitos nessa espongiocele e os ósteos aqui, os poros, entrando água, né? Com espículas, coanócitos, pinacócitos, tudo certinho aqui. Tá? Então, a espongiocele bem demarcada. Nós vamos ter as sícons. As sícons, elas são um pouco mais complexas, elas já têm algumas dobras mais interiores e eles vão apresentar um ósteo dérmico, tá? E já um canal radial e um canal inalante, tá? Ou seja, o canal radial é onde vai estar onde vão estar os coanócitos, tá? O mesoílo está aqui, ó, mesoílo. Nós temos vários pedacinhos. Esses coanócitos não estão aqui, ó, na espongiocele. Eles estão nesses canais radiais, tá vendo? Então é ali que eles vão fazer a captura do alimento. Os canais onde não há coanócitos são chamados de canais inalantes, tá? Passam a água aqui e em algum momento eles vão jogar essa água para dentro de um canal radial, tá bom? Enfim, essas são as sícons, já tem um pouco mais de complexidade. Mas um ósculo bem demarcado lá em cima e os ósteos também bem visíveis. E nós vamos ter as leucon. As leucon, elas têm um ósculo menos marcado, menos diferenciado, tá? A gente só sabe que é por ali que vai sair a água, tá? Então, eles vão ter um canal inalante, né, assim como nas sícon, só que esse canal é bem mais demarcado. E os coanócitos estão formando uma câmara, tá vendo? A câmara flagelada, olha aqui, ó. Bom, então esses canais inalantes vão jogar água para dentro dessas câmaras. De alguma delas ele vai parar ali, tá? E depois que essa água passou por essa câmara flagelada, é que ela vai chegar e ela não vai ter então uma espongiocele bem demarcado, tá? A gente vai ter canais aqui dentro, chamados de canais exalantes. Tá? Então isso aqui é como se fossem umas esponjas que já se dobraram muito, tá? Evolutivamente falando. Isso aconteceu com o passar do tempo. Essas são mais complexas, tá bom? Então são esses 3 tipos que a gente vai visualizar. Bem, quanto à reprodução, gente, as esponjas podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. Reprodução assexuada, a gente vai ter o brotamento, que é o surgimento, né, de um broto, de um novo indivíduo do lado de dentro dela ou do lado de fora, que pode ou não se destacar, formando uma nova esponjinha. Se ela se destacar, formou uma esponja recém-formada.
Se ela não destacar, ela pode formar uma colônia como essa que a gente vê na imagem abaixo aqui de base, né? O fundo do slide. Tá? Então, a gente chama isso de brotamento. A gemulação, que é uma estrutura de reprodução que, na realidade, ela é muito uma estrutura de resistência para condições desfavoráveis, tá, do ambiente. Temperatura elevada, enfim, salinidade muito alta. Então, alguns arqueócitos, né, de uma esponja se agregam no mesoílo formando gêmulas ou brotos internos. São brotos que ficam dentro da esponja, tá? E eles são envolvidos por uma camada de espongina incrustada por espículas. Então, tem espongina aqui e as espículas estão aqui, e aqui dentro fica o arqueócito, tá? Com uma micrópila ali, que depois vai ser o ponto de partida para a nova esponja. Então, após a morte da esponja, então ela fica lá dentro da esponja. Após a morte da esponja parental, por uma condição desfavorável, as gêmulas permanecem em dormência e posteriormente vão formar novas esponjas quando esse ambiente ficar favorável. Tá? Então, isso é gemulação. E a fragmentação? A fragmentação é o corte, né? Você pegar essa esponja e esfacelar. Tá? Uma lesão, quebrou por causa de, enfim, alguém raspou, enfim. Esses fragmentos, né, podem ser até bem desagregados, né? Eles vão se reorganizando. As células vão se reorganizando como uma colônia mesmo. E aí começa a formar novas esponjas a partir de cada um dos fragmentos, ou a partir da união desses fragmentos. Tá bom? Então, apesar das células dos poríferos não formarem tecidos, elas são capazes de se reconhecerem, de se reorganizarem. Inclusive, se você pegar duas espécies diferentes e fizer essa fragmentação, as duas espécies não vão se confundir. Os fragmentos vão se agrupar pelas espécies e formar esponjas originais das suas próprias espécies, sem misturar. Okay? Muito interessante isso. Bem, e nós vamos ter a reprodução sexuada, que é um pouquinho mais complexa, né? A maioria das esponjas é monóica, ou seja, tem os dois sexos numa mesma estrutura, ou algumas são dioicas, né? Vai ter um sexo em um corpo e outro sexo em outra esponja. Esses organismos não apresentam órgãos genitais, tá? Até porque não tem tecido. Óvulos e espermatozoides originam dos arqueócitos, né? Ou de coanócitos também. Em diversas espécies, os coanócitos sofrem diferenciação e originam espermatozoides, tá? Já os óvulos ficam dispersos no mesoílo do genitor, onde são fecundados. Então, você vai ver aqui, ó, o óvulo está aqui. O espermatozoide, né, que vem aqui da transformação ou de um coanócito ou de um arqueócito, eles saem pelo ósteo e vão entrar aqui, né, pelo ósteo, né, sai pelo ósculo, desculpa, e vai entrar pelo ósteo e vão aqui, ó, fecundar o óvulo, tá? Formando ali uma larvinha chamada de anfiblástula. Essa larva vai ser liberada no meio, tá? No ósculo também, e vai começar a nadar, tá? Veja que ela tem o formato de uma blástula, né? E aí ela vai se dobrar aqui e vai se fixar ao substrato, formando nova esponjinha, tá bom? Essa anfiblástula, então, a fecundação é interna, veja que o óvulo fica dentro do mesoílo, então a fecundação interna, tá? Com desenvolvimento indireto, tá? Então aqui, ó, fecundação no interior da esponja e desenvolvimento indireto. Eu tenho uma larva que vai se transformar no adulto.
Tá? Então, fecundação interna, desenvolvimento indireto. Então, algumas espécies de esponja formam larvas móveis chamadas de parenquímulas. Tá? A produção de larvas móveis caracteriza um desenvolvimento indireto, que facilita a dispersão das espécies de animais sésseis. Né? Então, vai poder ir para outras áreas. Bem, e a classificação dos poríferos? Eles são de 3 classes diferentes. A classe calcária são organismos marinhos com espículas de calcário. Os asconoides, ciconoides e leuconoides, tá? Pode ter os 3 tipos. A maioria de coloração parda, mas algumas espécies coloridas. Pequeno porte, em torno de 10 centímetros. Aqui nós temos um exemplo. A classe Hemosponge, né, que é a maioria marinha, como uma família Dulcícula, Spongilidae. As espículas são silicosas, ou seja, de sílica. Só vão ter o tipo leucon, tá? Grande variedade de coloração e a maior variedade de esponjas modernas, tá? Esponjas mais recentes. E a Hexactinellida, tá? Que são marinhas e de grande profundidade, tá? Espículas silicosas com 6 raios, é específico, tá? A maioria tem simetria radial, então estão aí elas, as de simetria radial. Coloração variada e também um tamanho entre bem pequenininha até uma bem grandona de 1,5 metro. Tá legal? Beleza, galera. Agora aí é fazer exercício e fixar esse conteúdo. Valeu? Aquele abraço. Até a próxima.